Nesse dia tão especial, que é o Dia das Crianças, eu queria primeiramente, para você que é criança e está assistindo, desejar para você um feliz Dia das Crianças e dizer para você que Jesus tem um carinho muito especial por você. Em Mateus 19, 14 e 15, Jesus diz que o reino dos céus é dos pequeninos. E a você que é um pai e uma mãe, eu gostaria de deixar alguns conselhos práticos para você fazer com que todos os dias de seus filhos sejam dias das crianças. Afinal, muita bobagem tem sido dita em nome, entre aspas, da tolerância. As pessoas têm confundido tolerância com permissividade. Então eu queria apresentar para você dicas bíblicas, não é? Com base inclusive no conselho de terapeutas cristãos que vão ajudar significativamente a você educar filhos preparados e saudáveis para a presente sociedade e para a sociedade celestial. Primeira dica: dedique tempo de qualidade. Tempo de qualidade vale mais que qualquer presente. O melhor presente para uma criança sempre será a presença dos pais. Sempre será poder brincar com os pais. O que sempre será mais inesquecível para uma criança serão as brincadeiras e não os presentes. Os presentes são sim muito importantes, mas muito mais importante é a sua companhia. Segunda dica: incentive, reforce a identidade, reforce o gênero nos seus filhos. Ensine o seu filhinho a gostar de ser homenzinho e ensine a sua filhinha a gostar de ser menininha. Isso é muito importante para a saúde psíquica, para a saúde emocional. Afinal, Deus nos fez assim. Em Gênesis 1, 27, diz o seguinte: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Mostre para os seus filhos, meninos, que eles refletem características de Deus. Mostrem para suas filhas, meninas, que elas também refletem características de Deus. Então, os gêneros masculino e feminino se complementam para refletirem a imagem de Deus. Então mostre para o seu filho o quanto o gênero masculino é importante e mostre para a sua filha o quanto o gênero feminino é importante. Você estará seguindo a ordem da criação mencionada em Gênesis e estará imprimindo saúde emocional, contribuindo para a saúde emocional dos seus filhos. Terceira dica: ensine seus filhos a respeitarem a questão do gênero, né? Após a criança aprender a amar-se a si mesma com o gênero com o qual ela veio ao mundo, é muito importante ensiná-la a respeitar, né? Há pessoas, de acordo com o Dr. Joseph Nicolosi, autor do livro Homossexualidade, infantil, há pessoas que têm o chamado TIG, transtorno de identidade de gênero. E isto ocorre porque muitas vezes as crianças não aprenderam a ser felizes com o gênero com o qual vieram ao mundo. Então, ensine seu filho a respeitar as pessoas que têm dificuldades com o seu gênero, né? E ao mesmo tempo ensine os seus filhos a respeitarem gênero masculino e gênero feminino, né? Tem que haver essa clara distinção. Você reconhecer que existem gêneros masculino e feminino não é ser preconceituoso, é simplesmente você seguir aquilo que Deus está orientando, até mesmo para a nossa própria saúde. Aqui embaixo você encontra o link a respeito deste livro que eu lhe falei, do Dr. Joseph Nicolosi, onde você poderá ter dicas para ensinar o seu filho e a sua filha a respeitarem, a amarem o gênero com o qual vieram ao mundo, tá bom? Um outro detalhe importante: você tem visto em propagandas, em comerciais, de que não precisa haver um respeito para com o gênero, na verdade, todo mundo é uma coisa só. Eu quero lhe mostrar que a luz da Bíblia não é assim. E que Deus vai cobrar muito pesado desses publicitários que se preocupam só em fazer dinheiro, né? Ou em ganhar a simpatia
de ativistas, né, Deus vai cobrar muito pesado por isso. O dia do juízo chegará e todos nós teremos de dar contas a Deus a respeito daquilo que nós fizemos e daquilo do que não nos arrependemos. E veja como Deus leva a sério essa questão de gênero. Em Deuteronômio 22, verso 5, tem um princípio muito importante a respeito do assunto. Diz assim: a mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor seu Deus. Veja que coisa importante isso aqui. Deus não está dizendo que ele não ama os travestis, por favor. O amor de Deus por um travesti é o mesmo pelo que o amor que ele tem por um heterossexual, tá ok? O que Deus está falando é do desrespeito com que muitas pessoas lidam com essa questão. E quando a pessoa é rebelde por livre e espontânea vontade, tem muitos travestis que, devido aos seus problemas da vida, se tornaram assim, não tem culpa, ok? Agora, esse texto de Deuteronômio 22:5, e Deus vai trabalhar na vida de todos, obviamente, mas esse texto de Deuteronômio 22:5 mostra claramente, Deus não aprova que um homem se vista para parecer mulher e nem que uma mulher se vista para parecer homem. Então, você precisa considerar esse texto de Deuteronômio 22:5. Terceira dica: invista mais tempo nos jogos em família e menos em tecnologias. Né? Atividades familiares são fundamentais para estreitar o relacionamento, criar vínculo e os pais terem mais ainda autoridade amorosa para poder ensinar os filhos. Quarta dica: lembre-se que respeito começa em casa. Por isso, seja o exemplo de como o seu filho deve respeitar quem é diferente dele. A forma como você respeita a sua mulher estará ensinando os seus filhos como eles respeitarão as mulheres. A forma como você, mulher, respeita ao marido estará ensinando aos seus filhos a maneira como eles respeitarão os homens. Existe um princípio bíblico em Mateus 7,12 de que não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que façam a nós. Então, é respeitando em casa que nós vamos, obviamente, ensinar nossos filhos a serem respeitosos na sociedade. Outra dica: dedique tempo para reunir-se diariamente com a família, não esquecendo do culto familiar. Este é um problema que muitas vezes eu enfrento. Às vezes na correria, ou às vezes porque eu trabalho para Deus, eu me sinto meio que no direito de negligenciar o culto familiar. Isso é muito perigoso, viu? Eu percebo que a vida familiar é outra quando nós priorizamos o culto familiar. Eu estou com um material, estou inclusive lendo, e recomendo que você leia este livro sobre o culto familiar. Você vai ver um link aqui embaixo de uma livraria online, a Leira Store, onde você poderá também encontrar esse livro, que vai lhe dar dicas de como que você pode fazer um culto agradável, espiritual e edificador na sua casa, tá bom? Cônjuges, amem-se profundamente na presença dos filhos. É fundamental que os filhos vejam que os pais se amam. E vou lhe explicar o porquê. Uma das coisas que as crianças mais temem é que os pais se separem. Quando as crianças veem que os pais se amam, elas crescem seguras. Quando elas crescem com segurança, elas têm estrutura emocional para encarar a vida. Então não cometa o crime de brigar na frente dos seus filhos. Isso é um crime. Quando vocês se xingam, brigam na frente dos filhos, isso é horrível. Você está imprimindo, você está trazendo sérios prejuízos emocionais para os seus filhos. Discuta de forma saudável longe das crianças. Óbvio, em alguns momentos as crianças até precisam ver que vocês se desentendem, até para as crianças verem que a dinâmica da relação é assim mesmo. Agora, tenham muito cuidado com o teor dos desentendimentos na frente dos filhos. Do contrário, você criará filhos inseguros e suscetíveis a terem enfermidades de ordem emocional. Eu lhe digo isso porque eu sei muito bem o que eu estou lhe dizendo. Não tenha medo de ser firme, mas jamais perca o respeito e estabeleça limites claros e coerentes. É possível ser amoroso com firmeza. Eu gosto de um livro do Dr. James Dobson, O Amor Tem que Ser Firme. É um livro que fala sobre abusos nas relações, obviamente, mas
O título é muito sugestivo, o amor tem que ser firme. Então o verdadeiro amor impõe limites, né? Quando a criança se sente na liberdade de fazer o que ela quiser, até mesmo as coisas erradas, ela não sente um amor verdadeiro. Ela sente amor verdadeiro quando ela também tem limites. Então isso é importante. Elogiem seus filhos, mas não façam deles o centro das atenções da vida, né? Os filhos têm que perceberem que eles são parte do núcleo familiar e não o mais importante. Eles são parte, assim como o papai, a mamãe, os avós, não é? E é muito importante elogiar as crianças. O elogio vai construindo aos poucos a autoestima. Muitas pessoas têm problema de baixa autoestima porque não foram devidamente elogiadas. Então, elogie seus filhos pelas coisas boas que eles fazem e quando eles errarem, saiba separar o pecado do pecador. Não é porque o seu filho errou que a essência dele também é errada. Muitos pais são grossos, muitas mães, desculpe o termo, são ignorantes, porque não sabem separar as coisas. Quando um filho erra, eles criticam de tal forma que parece que a criança em si mesma é má e é imperfeita. E aí imprime na criança baixa autoestima, a criança se torna perfeccionista consigo mesma. Você entendeu? Então não faça isso. Separe o erro do seu filho. Mostre que o erro é o erro e que o seu filho, a essência dele é outra coisa. Então seja maduro, seja madura, não destrua a personalidade, a autoestima dos seus filhos. Aprenda a se autocriticar antes de criticar. Primeiro avalie se você tem sido um bom pai, uma boa mãe, para depois criticar alguma postura dos seus filhos. É muito fácil nós pecadores projetarmos nos outros os nossos erros. O mais difícil é reconhecermos nossos erros. Mas quando fazemos isso, Deus nos dá humildade, nos dá um coração amoroso para sermos mais pacientes com as pessoas quando elas errarem contra nós, especialmente nossos filhos. Saúde emocional é sinônimo de coerência entre princípios e valores. E o modo como você pensa, fala e vive diariamente. Você não pode dizer para o seu filho o seguinte: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é uma bobagem sem tamanho. Um pai e uma mãe que dizem isso são muito imaturos e incoerentes. A criança desenvolve educação, respeito e saúde emocional quando ela vê coerência entre o que é dito e entre o que é feito. Então, seja um bom exemplo, tá bom? Assuma o papel soberano de pai e assuma o seu papel de mãe na educação e na formação dos seus filhos. Homem e mulher têm papéis diferentes, né? O homem é o cabeça do lar, a mulher é o coração do lar. Unam-se com as diferentes capacidades, os diferentes talentos dados por Deus. E aí vocês farão uma grande diferença na vida familiar e na vida da sociedade. Porque a base da sociedade é a família, não é? Outra dica: autoridade e hierarquia são aprendidas pelo exemplo dado em casa, né? Então os filhos aprenderão a respeitar as autoridades e hierarquias, inclusive no ambiente de trabalho, se eles aprenderem a respeitar a hierarquia em casa, né? O pai, a mãe, os avós, tem que haver sempre o respeito entre as hierarquias. Outra dica: mantenha sempre o diálogo aberto e a confiança dos seus filhos. Converse com seus filhos sobre tudo. Se o seu filho se aproximar de você e lhe fizer uma pergunta sobre sexo e você ficar todo receoso, receosa e não falar nada, o que você vai estar imprimindo na mente dele? Bom, eu posso falar com meu pai e com a minha mãe qualquer assunto, menos sobre sexo. E se eles não falarem sobre sexo com você, com quem que eles vão falar? Com os amigos. E se eles falarem com os amigos, você tem garantia de que os amiguinhos passarão 100% de informação segura e correta? Não tem. Então, ensine os seus filhos a serem seus confidentes, a falarem qualquer coisa, desde uma vontade pecaminosa até um desejo altruísta. E ouça, coloque-se no lugar e aconselhe. Ok? Outra dica: não exponha seus filhos a qualquer conteúdo impróprio para a idade. Devemos ter muito cuidado com isso, pais. Há conteúdos que são impróprios para qualquer idade e há conteúdos que não são apropriados para aquela idade. Então, se você tem alguma dúvida, eu recomendo
consulte um psicólogo, uma psicóloga, algum pedagogo, uma pedagoga que vai lhe ajudar nisso. Há conteúdos que são realmente impróprios para a idade da criança. E lembre-se daquele princípio de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá bom? Vamos para as duas últimas dicas. Beije muito e abrace muito seus filhos. Isso é fundamental. Muitas vezes, não digo que isso ocorre sempre, por favor, são uma parte dos casos. Muitos meninos buscam num outro homem o afeto que não tiveram do pai. E há meninas que buscam numa outra mulher o afeto e o carinho que não tiveram da mãe. Não estou generalizando, estou falando de exceções, ok? Então não tenha receio de beijar o seu filho homem, você que é homem, de abraçá-lo bastante. Sua filha mulher, mamãe, não tenha receio de beijá-la, abraçá-la, afagar, cheirar o cabelo. Beije, abrace muito. Porque a criança vai ter suprida essa necessidade. E além disso, ela não vai ter o seu tanque emocional vazio. Crianças com o tanque emocional vazio têm sérios problemas de carência afetiva na vida adulta. Então, cuide bem desse aspecto. E a última dica, perdoe seus filhos. Se você não aprender a demonstrar aos seus filhos que você os perdoa apesar dos erros deles, você não está ensinando para eles que Deus também os pode perdoar. É por meio de você, pai e mãe, que os seus filhos terão as primeiras impressões a respeito do caráter amoroso e perdoador de Deus. Você precisa sim discipliná-los quando for necessário, mas você precisa aprender a perdoá-los. Eu sou um pai muito imperfeito, tá? Mas graças a Deus tenho crescido cada vez mais. E eu lembro-me de uma vez, vou finalizar contando uma história para você. A minha filhinha mais velha, Yasmin, hoje ela tem 7 anos. E a minha caçulinha tem 2 anos, a Lavínia. Yasmin, quando ela estava com 3 aninhos, mais ou menos, Lavínia ainda não havia nascido, eu peguei a Yasmin do carro, né, peguei num braço e peguei o iPad com a outra mão. E falei assim, filhinha, não pegue agora, não puxe o iPad do papai, porque o papai não vai conseguir se equilibrar para segurar você e o iPad. E ela me desobedeceu. No que ela puxou o iPad, eu meio que desequilibrei-me com ela, o iPad caiu, virado para o chão, e espatifou a tela do iPad. Minha filhinha olhou para o iPad quebrado, que ela gostava demais, e começou a chorar. E me veio a lembrança, com a ajuda de Deus, né, que muitos pais acabam brigando com os filhos até por causa de um copo quebrado. E aí eu falei assim para minha filhinha, filhinha, você realmente não deveria ter desobedecido o papai, mas o papai vai te dizer uma coisa, minha filha, você é infinitamente mais importante que um iPad. Deus vai ajudar o papai arruma dinheiro e conserta ele. Ela engoliu o choro, parou, ficou reflexiva, e hoje ela está com 7 aninhos, mas até hoje ela lembra que para o papai ela sempre vai ser infinitamente mais importante do que qualquer bem material. Eu não sou um pai perfeito, sou um grande pecador, mas eu quero lhe incentivar. Aprenda a perdoar os seus filhos e aprenda a mostrar para os seus filhos que eles são muito, infinitamente mais importantes do que qualquer coisa material. Feliz Dia das Crianças para as suas crianças. Que você seja um pai e uma mãe usado poderosamente por Deus para fazer a diferença na vida deles. E que eles aprendam a amar a Deus vendo você. Que você seja um representante, uma representante de Deus, jamais um representante, uma representante do diabo. A decisão será sua. Um abraço, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas esse conteúdo, vamos ajudar as famílias. Eu conto com você. Até a próxima. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada.
com simplificado eu não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.